boa noite. Eu tô muito feliz de participar dos 24 anos da loja Sirius. Eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu sou Caroline, trabalho com técnicas da medicina tradicional chinesa, como acupuntura, massoterapia oriental, shiatsu, turiná, ma, ventosas, auriculoterapia, cone chinês, reiki. São todas técnicas que visam saúde, bem-estar e equilíbrio, né? Trazer o corpo para o seu equilíbrio, né? O corpo, mente e espírito para o seu equilíbrio, para o seu eixo, né? Eu tô segurando o microfone porque eu já experimentei soltar ele e o áudio fica bem baixinho. E eu fui convidada pela Deia para fazer parte dessa linda jornada de palestras online. Normalmente os eventos deles são presenciais, mas devido ao momento no qual estamos vivendo, eles tiveram a linda iniciativa de usar a tecnologia a favor deles. Vamos lá então, né? A minha palestra vai ser sobre medicina tradicional chinesa, dicas para saúde e imunidade. O que é saúde, né? Para a gente falar de saúde e imunidade, a gente precisa pensar o que é saúde. Saúde é equilíbrio, né? Nós somos saudáveis quando a gente está equilibrado. E para isso a gente precisa pensar nos nossos 3 pilares, né? Então, pilar físico, né? Que engloba nosso físico como um todo, nossos ossos, os nossos músculos, nossos órgãos, né? E todos os fluidos que percorrem isso, né? Tudo que se conecta a esse pilar. Nosso mental, que tem a ver com as nossas ideias, com a nossa criatividade, né? Com a nossa vontade, com o nosso querer colocar em prática, né? E o nosso espiritual, né, que tem a ver com esse mundo mais vibracional. E aí, espiritual nem sempre está ligado à fé, por exemplo, em Deus ou nesse ser superior, e sim na nossa conexão com o nosso eu interno, né, que para os chineses é onde se encontra, por exemplo, esse sopro divino. Dentro de nós pertencemos a tudo isso, nós somos tudo isso. Então, nós somos esses 3 pilares: corpo, mente e espírito. Muitas pessoas acabam deixando um desses pilares de lado, né? Por exemplo, as pessoas muito mentais, que produzem muito, que estão sempre escrevendo muito, estudando muito, muitas vezes deixam de lado o espiritual e o físico. E aí é quando começa a vir as dores, né? Quando começa a vir esse desequilíbrio energético, desequilíbrio dos chakras ou desequilíbrio dos meridianos, né? E outras pessoas, elas são muito corporais, né? Elas praticam muita atividade física, correm, vão muito à academia e acabam também esquecendo que elas são mental e espiritual, né? Exemplo, os fisioatletas, né? Que são que muitas vezes na hora de dialogar, na hora de conversar, na hora de colocar as suas ideias, eles não conseguem. É como se a mente não ancorasse. É como se eles não estivessem dentro deles mesmos, né? Eles têm uma baita expressão corporal, mas eles não conseguem conectar com a sua mente, desenvolver um diálogo, colocar para fora a sua experiência de vida, né? E o espiritual, nós somos, mas ao mesmo tempo muitos de nós negamos. O que significa isso? Significa silenciar,
significa se conectar com a nossa essência, né? Pode ser através de meditação, pode ser através de alguns exercícios como o Qigong e Tai Chi Chuan da medicina tradicional chinesa, o próprio yoga, né? Pode ser através de uma oração, de um mantra, né? De uma meditação ativa ou meditação simplesmente parado, silenciar a mente, praticar algumas respirações bem profundas. Isso também é ancorar o nosso espírito para o nosso corpo, é estar conectado, né? É trazer para nós aquilo que nós somos, né? Porque nós não deveríamos deixar de ser um por ser outro, né? Eu posso praticar atividade física e posso desenvolver o meu intelecto, o meu mental e ao mesmo tempo me conectar com o meu eu superior, com o meu eu interno, né? Com Deus que vive dentro de mim, com o meu espírito, com a minha essência. E a doença vem quando nós estamos desarmônicos em um desses 3 pilares. E o incrível que pareça é que tem alguns de nós que, por escolhas de vida ou por não ter conhecimento, eles estão desarmônicos nos 3 pilares: na mente, no corpo e no espírito, né? A doença, ela chega no nosso estado físico quando ela já permeou todas as nossas camadas, lá do mais sutil, né? E a gente pode falar dos chakras, né? Das camadas da áurea, lá da camada mais sutil, que é a mais espiritual, até chegar no mais terreno, que é o nosso físico, aquilo que a gente consegue tocar. Então, quando a doença se estabelece aqui, e a doença eu não tô falando só de coisas graves, né? Mas ela teve um desequilíbrio anterior, um desequilíbrio espiritual e emocional, antes de chegar no desequilíbrio físico, né? E aí a gente começa a ver as doenças do momento, né? Porque para falar de saúde um pouco, eu preciso só dar uma tomadinha de doenças, né? As doenças do momento, como depressão, ansiedade, pânico, problemas para dormir, né? Como insônia, como sono não contínuo, né? Por exemplo, aquele sono que acorda de supetão, né? Pessoas que se viram muito à noite. Tudo isso é problemas de sono, desvio do sono, que muitas vezes vem porque a nossa mente não descansa. Ela não diz para o nosso corpo: para, agora é a hora de descansar. Então, antes de continuar, eu queria propor que a gente sentasse numa posição confortável, posicionassem as mãos sobre as nossas pernas. Não precisa unir dedos, não precisa unir nada. Só posicionasse as mãos sobre as nossas pernas. Conseguiram sentar numa posição confortável? Aqui, antes de fechar os olhos, eu quero que vocês percebam como vocês estão agora. Como está a sua cabeça, os seus pensamentos, como estão as suas costas. Existe um peso nelas ou elas estão relaxadas? Como está a sua barriga? Você está sentindo algum desconforto, alguma pressão, algum inchaço? Como você está? Como está a tua respiração? Você consegue respirar profundamente, ampliando abdômen, costelas e peito? Tentei.
inspirar, você consegue que essa inspiração e essa expiração seja de forma lenta e contínua? Tenta. Vamos fazer 5 respirações, o mais lento e contínuo possível. Pode ser de olhos fechados agora. Eu vou fazer junto com vocês. Bem aos pouquinhos, terminando o 5º ciclo completo de respiração. Começa a perceber como está agora. Como está a sensação dentro da sua cabeça, os seus pensamentos. Eles deram uma leve relaxada? Como estão suas costas? Elas deram uma leve relaxada? E sua parede abdominal? Conseguiu fazê-la se movimentar bastante? Se a resposta for sim, você já tem uma grande ferramenta para levar para o seu dia a dia, a qualquer momento, né? Antes de dormir, ao acordar, a qualquer sensação de, meu Deus do céu, parece que eu tô vibrando diferente, parece que eu tô tremendo. Faz essas respirações. E se a resposta for não, tenta mais vezes. A respiração profunda e abdominal, ela estimula o funcionamento dos nossos órgãos. Então, ela estimula a nossa digestão, ela estimula o nosso intestino, ela estimula a nossa circulação e a eliminação de toxinas. A toxina, ela pode ser física, né? Ela pode ser toxina vinda por meio externo, como alimentação ou medicamentos, ou ela pode ser toxinas emocionais, né? O nosso emocional, ele está diretamente conectado ao nosso corpo físico. A gente não consegue separar uma coisa da outra, por mais que a gente queira. Então, exemplo, tá? Já deve ter tomado recebido alguma notícia, né? E essa notícia tenha mexido com você pro lado negativo. Te deixou ansioso, te deixou preocupado, te deixou agitado. Como é que fica a sua digestão nesse dia e no dia anterior? Como é que fica o funcionamento do seu intestino? Muitas pessoas dão aquela sensação de bola no estômago, né? Aquela sensação de peso, aquela sensação de que parece que a comida trava. Já outras pessoas é o contrário. Parece que tudo passa o mais rápido possível, né? Se esvai. Nenhum, nem outro, né? É positivo. Mas isso já mostra um pequeno desequilíbrio vindo pelo lado emocional. Fora todos os outros na qual a gente vai acumulando na nossa cervical, que vai provocando aquela dor cervical, acumulando nos nossos ombros, naquele lugarzinho onde a gente carrega o mundo nas costas, acumulando nas nossas mãos, às vezes até pela forma com que a gente dorme, né? Acumulando nos nossos braços, deixando os braços pesados, tensos, né?
acumulando nas nossas costas, na nossa lombar, fazendo aquele peso na lombar, aquela sensação, e acumulando nas nossas pernas, dificultando a nossa mobilidade. E aí, por fim, a gente se sente preso, né? A gente se sente um bloco, né? E isso nada mais é do que um desequilíbrio, né? Então, eu vou começar agora, né, a dar algumas dicas para auxiliar através de coisas simples. Então, vou dar algumas dicas para auxiliar vocês, para que a gente consiga fazer com que a nossa energia circule de uma maneira ideal no nosso corpo como um todo, né? E, claro, são manutenções, né? O ideal seria sempre que você pudesse pedir ajuda a alguém, né, externo, mas não podendo, essas dicas podem auxiliar levemente vocês em casa, tá bom? Então, uma das coisas falando um pouquinho da estação na qual a gente vai entrar agora, que é a estação do inverno, né? O inverno, ele é uma estação mais yin, é a estação mais yin de todas as nossas outras estações, se a gente for pegar o nosso diagrama dos 5 elementos, né? Ele é o mais embaixo, o mais yin que tem. Ele tá ligado ao nosso elemento água, né? Então, ele tá ligado ao escuro, né? Ele tá ligado ao frio, ao interno, né? Então, a gente tem que auxiliar para que as coisas elas não parem, não estagnem. Porque no inverno, onde há estagnação, pode vir doença. Por exemplo, no inverno é onde ele tá ligado ao elemento água. Então, bexiga e rins, né? Quantas pessoas acabam tendo cistite no inverno, né? Acabam tendo perda de urina no inverno, acabam tendo edema nas pernas. E como ele tá ligado à água e toda a água que circula no nosso organismo, ele também tá ligado diretamente ao nosso respiratório, que é a região onde a gente precisa estar com umidade adequada, não é umidade de excesso e nem secura. A gente precisa estar com as nossas vias aéreas úmidas para que a gente consiga filtrar esse ar, né? Nessa época de coronavírus, mais ainda, né? A gente precisa filtrar esse ar, né? E já ir matando as coisas que não precisam penetrar no nosso organismo. Então, dicas simples, tá? Primeiro vou passar dicas para essa região, de braços, né? E cervical e crânio. A dica número 1 é um ponto chamado IG4, que pertence ao intestino grosso, 4 é o número dele. Ele fica na mão. Para achar ele é muito simples. Você vai pegar a primeira dobra, a primeira falange do seu dedo, dobra. Vai posicionar nesse gordinho que tá indo a mão aqui assim e vai dobrar. Aonde ele parar, ó. Aonde ele parar é o nosso IG4. E aí você pode pressionar como se fosse uma pinça. Pressiona ele ali, ele é bem doloridinho, tá? O que ele faz? Ele auxilia a movimentar todos os canais que tem nos nossos do peito para cima. Então, todo o canal de braços, cervical, né? Ele auxilia muito a questão da enxaqueca, dores no ombro, dores no cotovelo, dores na cervical e obstrução nasal, né? Essa sensação de peso, como por exemplo sinusite, sensação de nariz trancado, mas que não sai, né? Não tem aquela saída dos fluidos. Então ele auxilia a desobstruir,
Para quem tem questões de sono como bruxismo, ele auxilia a soltar a mandíbula, né? E vocês podem perceber, apertando ele, que a gente gera um pouco mais de líquido na boca, né? A gente começa a salivar um pouco mais. Por quê? Porque ele auxilia que todos os fluidos corram melhor para essa região. Ó, vamos achar ele lá do outro lado. Ó, gordinho da mão. Achou, fez a pinça e apertou. É muito normal sentir ele irradiar, né? O que é irradiar? Aquela dorzinha que corre. Pode correr para a ponta dos dedos ou pode correr em direção ao cotovelo, né? E aquelas pessoas mais sensíveis podem sentir correr lá para o pescoço. Então, esse é um pontinho bem bacana para auxiliar a soltar essa região. Um outro pontinho muito bacana que eu gosto, tá? É o pontinho do pulmão, que é o P2, tá? Que também auxilia a essas questões emocionais, mais interna, mais interiorizada. Então, ele auxilia a gente não a colocar para fora, mas a lidar melhor com elas e auxilia a nossa respiração, ampliar a nossa respiração. Então, eu quero que vocês achem a clavícula de vocês, tá? Vindo atrás da clavícula, indo para baixo da clavícula, acho o meio dela, né? A minha clavícula vai daqui até que assim, ó, o meio dela, tá? E eu desço. Bem aqui assim, tá o meu P2. Ele também é um pontinho bem doloridinho. Ele é um gordinho, vocês vão ver que ele tem uma saliência bem fácil de achar. Passando por aqui é o pontinho que vocês acharem que é o mais dolorido, tá? Então, vocês também podem, ó, movimentar ele para ajudar na respiração de vocês. Apertando ele, ele pode ir lá para as costas, ele pode refletir lá nas costas também. Aí, acha de um lado, acha do outro, ó, clavícula, no meio do caminho. Movimenta bem. O outro pontinho, ele é um pontinho que ajuda a desbloquear, né, a questão emocional e abrir o peito para aquelas pessoas que têm aquele, sabe, aquele peito para dentro, aquela sensação de amargor, aquele gosto um pouco mais amargo na boca, né? Isso quer dizer que a gente está preso, a gente não está colocando para fora as coisas que precisam ser colocadas. E aí o colocar para fora não é através de briga, não é através disso, é através de expressão mesmo, de auxiliar a nos defender, né? Então, a gente vai pegar a nossa clavícula. Então, ó, tem o tamanho daqui aqui, a gente vai fazer um V perfeito. Ele vai dar bem nesse pontinho. Outra forma de fazer é pegar a linha da mama e vir até o meio. Ele vai dar bem nesse pontinho, tá? Esse é um pontinho do vaso da concepção 17. É o VC 17. Ele é um pontinho que auxilia a estimular a abertura de toda a região da caixa torácica. Então, ele auxilia a melhorar a respiração, ele auxilia a melhorar a digestão também. Ele auxilia a fazer com que as energias que sobem e ficam presas na nossa cabeça, provocando enxaqueca, insônia, pensamento acelerado, consigam descer. Então, ó, ele também é um pontinho doloridinho. E aí, outra forma da gente estimular esses pontos é através de batidinhas, ó. Então, a gente pode dar... Eu vou tirar um pouquinho aqui. A gente pode dar pequenas batidinhas.
E antes da gente continuar, eu quero só que vocês agora parem um pouquinho e respirem. E percebam se tudo não está fluindo de uma maneira mais adequada. Se vocês não estão com o corpo de vocês já um pouco melhor posicionado, né? A sensação de peito mais aberto, de costas um pouco mais relaxadas e braços um pouco mais soltos. Estão? Que bom! A próxima movimento que a gente vai fazer agora, a gente vai achar aqui no nosso trapézio, né, uns pontinhos bem bacaninhas, que aqui é VB21, né, vesícula biliar 21. Ele também está relacionado ao nosso emocional. Ele é um ponto muito bacana para ajudar a soltar a nossa cervical. E ele é um pontinho que está relacionado, como o nome fala, né, com a vesícula, mas não a vesícula órgão, né? Tudo isso que eu tô falando são meridianos de energia, visão medicina tradicional chinesa, que é um pouquinho da visão do órgão físico, né? Então, esse é um pontinho que ele literalmente solta o peso que a gente carrega nas costas, né? Eu brinco que é como se fosse o pontinho que a gente finca o pininho para encaixar o mundo nas costas. Então, uma forma tranquila de ajudar é posiciona o cotovelo na mão e com a outra mão, ó, dá pequenas batidinhas. Mesma coisa do outro lado. Posiciona com a mão, dá pequenas batidinhas. Solta, movimenta. Vê como é que tá agora. Se essa região já tá fluindo de uma maneira melhor. Agora eu mudei de posição, tá? Porque a gente vai passar para a próxima etapa, que é movimentar o nosso abdômen, né? Então, uma das formas de movimentar o nosso abdômen, uma delas é respiração. Então, posicionar as mãos, né? E fazer aquelas respirações bem profundas. Essas respirações bem profundas, estimulando a movimentação do abdômen, elas auxiliam com que as nossas contrações peristálticas dos nossos intestinos aconteça, né? Então, elas auxiliam para que tudo desça de uma maneira mais adequada. Mas a gente vai primeiro, ó, movimentar agora a região do nosso estômago. Então, sempre sentido horário, né? Então, movimenta bem, aquece bem a região do estômago, aquece bem o centro do umbigo, aquece bem baixo ventre. E agora a gente vai aquecer bem todo o restante. E agora a gente vai estimular a descida. Solta um pouquinho lá o corpo. E aí, só com essas dicas, já sentiram que o abdômen deu uma melhoradinha? Né? Que ele já tá parecendo estar mais organizado, né? Isso é somente uma dica de aquecer, né? Ajudar a aquecer essa região. E aí agora eu vou entrar na outra dica, que é a dica de retirar o frio interno, que é uma das coisas que provoca bastante questões de saúde, né? De doenças acometidas pelo inverno, que é a entrada de frio nos nossos órgãos. Entrada de frio e umidade.
Sei que agora no outono a gente tá até vivendo um período de seca, né? Mas o inverno tem tendência a ser mais úmido, né? Ele tem tendência a ter aquele frio e umidade, que é aquela sensação de parece que o frio penetra lá para os nossos ossos, né? Então agora eu vou dar a dica da compressa de sal grosso. Como funciona a compressa de sal grosso? Né? É bem rapidinho assim. Vai pegar sal grosso, vai abrir o pacote do sal grosso, vai botar dentro da panela, ligar o fogo do fogão e deixar o sal grosso, a panela e o fogo fazerem o seu trabalho, né? Vocês podem perceber que o sal grosso no início ele vai estar bem úmido, alguns sacos até vêm com o sal bem molhado, e aí depois do tempo vocês podem perceber que o sal vai ficando mais escurinho e mais seco, né? Até que ele começa a estalar. Ele começa a estalar como se fosse uma pipoca. Ele começa a estalar como se fosse uma pipoca. E aí ele fica mais escurecido. Quando ele chega nesse período que ele começa a dar esses estalos e fica mais escuro, já pode desligar o fogo da panela. E aí vocês vão precisar da primeira compressa. Vocês vão colocar na sola dos pés. Então, vocês vão precisar de 2 folhas de jornal. Vocês vão botar elas sobre uma mesa, né? Alguma coisa, alguma superfície lisa, né? Aí vocês colocam as 2 folhas de jornal, colocam desse 1 quilo, vocês vão colocar a metade dele nessa metade das folhas de jornal. E aí vocês vão dobrar como se fosse um pacotinho, né? E colocar esse pacotinho de jornal com sal grosso bem quente dentro de uma fronha. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá aqui dentro da fronha. Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? O pacotinho de jornal aqui dentro, bem fechadinho, tá? Desse jeito, a gente só vai proteger para que o sal não extravase e suje, né? E aí você vai colocar ele no chão e posicionar os seus pés em cima. Sentar de uma maneira confortável e colocar os 2 pés em cima. A outra metade desse quilo, a gente vai repartir em 2 etapas, em 2 vezes. Pegar uma meia e colocar metade dentro de uma meia, metade dentro da outra. Então, a gente vai fazer 3 compressas, tá? Essa meia você vai colocar no seu baixo ventre, então você vai sentar e colocar ela no seu baixo ventre. Meu umbigo tá aqui, ela tá um pouquinho abaixo do meu umbigo. E a outra meia, com sal grosso quente, você vai posicionar na região dos rins. E aí você vai ficar com essa compressa por pelo menos 20 minutos. Na sola dos pés, no baixo ventre e nas costas na região dos rins. O que o sal grosso vai fazer, tá? Esse calor é um calor seco. Então, ele vai penetrar através da sola dos pés, onde a gente tem um pontinho chamado R1, que pertence ao meridiano do rim 1. Esse pontinho é um pontinho que auxilia nosso enraizamento. Então, é como se ele fosse penetrar pelas nossas raízes, né? E vir subindo até a região do nosso abdômen, né? E aí, do nosso abdômen, esse calor bem na região do nosso abdômen, ele vai se espalhar por todo o abdômen, costas e subir para o peito. E o da região das costas, né, ele também vai se espalhar por toda essa região e subir para as costas como um todo. Esse calor, o sal grosso, a outra propriedade que ele tem é de sacar a umidade e o frio interno. Então, ele vai sugar, né, essa umidade que fica estagnada no nosso organismo, provocando às vezes dores, desconforto, edemas, né? Então o sal grosso ele vai ajudar a sugar tudo isso. É um calor bem agradável, bem gostoso. O ideal
de usar o sal grosso quente é fazer antes de dormir, né? Para que você não precise mais se expor a ir pra rua, né? Nem pegar jato de vento, nem nada disso. Então, o ideal seria fazer no sofá, sentada no sofá, numa cadeira confortável e dali direto pra cama. Esse sal grosso ele pode ser reutilizado, né? Então, você pode abrir a compressa, botar de novo dentro da panela, aquecer de novo e utilizar de novo. Ele só fica contraindicada a reutilização dele quando ele começa a ficar muito fino, né? E quando ele fica muito fino, ele passa a não segurar tão bem o calor e nem a sugar tão bem a umidade. Outro adendo é não utilizar todos os dias. Então, o ideal é fazer um dia sim e um dia não, para que não cause excesso de calor dentro do organismo e secura demais, que também provoca outras patologias. Outra dica muito bacana de uso do sal grosso, é em relação a dores. Então, você pode pegar o sal grosso, né, o sal grosso quente, aquela mesma compressa quente, né, aquecer ele e colocar, por exemplo, na região do trapézio, região cervical, né? Só cuidar que quando ele fica muito quente, fica um pouquinho intolerável encostar direto na pele. Então, colocar sobre um paninho, alguma coisa assim, como se fosse uma bolsa de água quente. Ok? Então, essa é uma dica muito bacana, em que vocês podem utilizar, só como tudo na vida, com moderação, né? Então, por exemplo, prática de atividade física, ela é maravilhosa, mas fazer todos os dias de uma maneira muito intensa, ela prejudica, porque ela consome a nossa energia interna, né? Então, tudo na vida precisaria de moderação, né? Por exemplo, comer uma pizza é uma delícia, mas a gente precisa de moderação, a gente não pode comer todos os dias. Ao mesmo tempo, a mesma coisa é para todos os nossos outros recursos, né? Tudo precisa de equilíbrio e moderação. Então, a dica que eu mais posso dar para vocês, né, em relação à medicina tradicional chinesa, é centramento, né? É pesar, colocar na balança. Eu tô usufruindo muito disso ou eu tô sendo moderado, né? Como é que tá o meu pilar? Ele tá encostando igual, né? Os meus 3 pilares, eles estão encostando igual no chão para que eu consiga ter uma base equilibrada, ou eu tô pendendo mais para um lado, mais pelo outro? Se eu tô pendendo, eu preciso rever algumas coisas, né? Preciso rever se eu não preciso me conectar um pouco mais comigo. Preciso rever se eu não preciso movimentar mais o meu corpo, né? Se eu preciso ver por que eu tô desanimada, por que a minha mente parece que tá acelerada. Então, tudo isso, como é que tá a minha alimentação? Ela tá muito base de gordura, pão, queijo? Ou ela tá equilibrada com legumes e verduras? Então, tudo isso é um equilíbrio. Então, realmente, a medicina tradicional chinesa, ela visa a saúde de dentro para fora. Do nosso organismo mais sutil para o nosso físico. Ok, gente? Para encerrar, eu gostaria de pedir só que a gente fizesse gratidão. E parabéns à loja Sirius. E a esses 3 irmãos amores. E a todos os funcionários.